Charlot, tomando chá já? Já começou? Um, dois, três, testando. Olha pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós temos aqui uma entrevista très especial. Oui. Eu não posso falar francês, porque o francês está péssimo. Vamos falar bonjour? Bonjour. Nós estamos aqui com uma professora de francês, olha só, Malu Bragante. Tudo bom? Bonjour. Ça va bien? Ça va bien, merci. Prazer estar aqui. Prazer é nosso. Nossa, né? Obrigada. É uma honra, É né? uma honra. É nossa amiga, é talentosa. Na verdade, o currículo dela é extremamente multiartístico, né? Porque a Malu é professora de francês, né? Ela é desenhista, pintora, escreve também, canta, Dança. né? Dança ainda? Agora não, mas dancei muito. Aliás, eu vou testemunhar aqui porque eu conheci quando ela era mocinha, né? E, quer dizer, ela é moça ainda, De né? outros carnavais, ela é moça né? Bem ainda. velho. Eu já era velha naquela época. E Catanduva tinha uma excelente bailarina, né? Que não profissionalizou, né? Não quis. Não, cheguei a dançar bastante em companhia, né? Em Londrina, quando eu estudei em Londrina, eu fiz parte de um grupo de dança, né? Foi. Depois fui para Joinville, no festival, participei, né? Dei aulas aqui também, o pessoal. Sim, a gente lembra disso das das aulas. Mas quando eu estudei na faculdade de letras, eu fiz em Londrina, né, no Paraná, Sim. eu continuei fazendo aula de dança lá, né, e fiz parte de um grupo que hoje se tornou o Balé de Londrina, né. Olha. Que Então, legal. E eu vou contar uma coisa que eu não sei se ela lembra, porque já faz um tempinho. Uma vez ela pediu para dirigir um solo, exato, né? lembro Era um disso. festival de dança e você tem um solo. Piazzolla, né, Isso, Piazzolla. E ela pediu para dirigir. E quando foi assistir, nós falamos, gente, tá pronto, não tem que dirigir. Tem o que fazer. Gente, eu tô falando sério. Eu é uma lembro. bailarina, excelência de bailarina. Ô, Charlot, é só olhar a postura dela, né? Exatamente. Ela é a própria Minha já. própria bailarina. Olha só. Conta essa experiência. A gente tenta. Que nome tá ligando logo no começo? Ô, Carlos. Só um minutinho, não. Qualquer dia a gente vai chamar o Carlos aqui. Ô, Carlos, começou cedo hoje, né? Bom dia, tudo bem? Tudo bem. A Malu, ela veio fazer entrevista, sim. Tá. Sim, entendi. Boa pergunta essa, hein? Tá bom, obrigado. Vou passar para ela, então. Tá, obrigado. Até logo. Obrigada, Carlos. A pergunta dele é boa, né? E engraçado que a gente tá falando assim, de bailarina, né? Que você é bailarina, como a Edith falou, né? Mantém o corpo. Ele perguntou, você entrando ali, perguntou se você era jogadora de basquete. Porque eu sou um pouquinho alta. Quanto você tem de altura? 1,75, se eu não diminuir, né? Porque Sim. a gente vai diminuir. Nossa, parece bem, mas sabe por quê? A postura. Né? Não é tão alta Você assim. Para sua geração, você era alta. Era super alta. Eu sempre fui a mais alta da turma. Mas isso foi problema ou não? Não, Nunca teve problema? nunca me senti diferente por causa disso. Carlos, não jogou basquete, não. Aliás, eu jogava nas aulas de educação física, né? Mas com aquele pessoal da Hortência, não. Aliás, eu nunca foi meu forte o esporte. Não é seu forte. Eu era muito desastrada. E aí, deixa eu pegar uma pergunta que a gente sempre faz para o nosso convidado. Assim, o Bragante é português? Não, é italiano. Italiano? Porque eu fui ver, eu até coloquei no roteiro, você pode ver. Porque tem a família Bragante nobre, portuguesa, e tem uma derivação italiana e castanhola. O português eu acho que é Bragança, não é? Ou é Bragança? Não, é Bragança mesmo. Não, a minha família é toda da Itália. Da Itália. Meus avós, que região da Itália? das duas partes, pai e mãe. Mas você sabe que região da Itália, não? Sim, do Bragante, que é meu pai, é do norte da Itália, de Pádua, né? Da região de Pádua. E você já teve contato com alguém de lá ou não? Não, com alguém não, mas a gente está pesquisando, sabe um pouco, né, de onde veio, enfim,
né? Mas não conheço, assim, ninguém da família que ficou por lá. Os seus avós vieram de lá? Vieram, isso, os dois. Ah, nossa! Os pais aí, do meu pai, né? descobriram Catanduva como? Na verdade, eles não vieram para Catanduva, né? Meu pai nasceu em uma cidade chamada Taiúva, que é uma cidadezinha perto de Bebedouro, né? Então, os pais dele se assentaram lá, né? Vieram imigrantes, né? E casaram ali na região, se conheceram aqui, eu acho, e meu pai nasceu ali. Então, meu pai veio de Itaiúva e se estabeleceu depois aqui, porque ele tinha parentes, ele perdeu os pais muito cedo, muito menino, né? E ele tinha parentes aqui, que é da parte da mãe dele, que são os Trida, né? O seu Júlio, João Trida. São famílias tradicionais da nossa cidade feitiço. O seu Júlio como meu pai gostava muito de cinema, fazia filminhos, né? Então era primo do meu pai, né? Então ele se estabeleceu aqui e depois conheceu minha mãe, né? Que já era de família daqui, próximo de Ariranha e tal. E eles casaram e continuaram aqui, né? Então eu sou nascida aqui também. Você é nascida em Catanduva, né? Deixa eu fazer uma adendo. É o seguinte, se vocês ouvirem na gravação barulhinho pequenininho, é porque tá tendo reforma aqui no apartamento, viu? Não é problema do seu vídeo. Primeiro pra cima. Lá pra cima. Mas acontece. E aí você nasceu em Catanduva? Nasci em Catanduva. Nasci aqui. E você passou tempo aqui, Nicola? Porque eu conheci você era aluna do Nicola, né? Isso. Eu estudei... Eu fiz, assim, prézinho, alguma coisa assim, no Sesc, que na época ainda tinha... Eu estudei lá, depois eu fiz Otacílio de Oliveira Ramos, fiz o primário, até a quarta série. Certo. Né? Fiz o ginásio, que antigamente era ginásio, né? Isso, agora é fundamental. No colegião, né? No colégio das freiras. E depois eu fui para o Nicola fazer o colegial, né? E como foi sua infância aqui em Catanduva? Como que você era criança? Você lembra? Eu sempre fui muito ativa, assim, né? Sempre em casa, assim, a gente sempre teve esse incentivo para música, para dança. Minha mãe gostava, meu pai gostava, meu pai era músico, né? Então, minha mãe já procurou uma professora para eu estudar piano particular, e eu sempre gostei de fazer um monte de coisa ao mesmo tempo, né? E aí fui depois fazer balé na Casa da Cultura, com 11, 12 anos eu já comecei balé. Naquela época tinha a Casa da Cultura que funcionava, com cursos, né? Da prefeitura e tal, então eu sempre fui muito assim. E com as crianças mesmo, meu irmão, as crianças da rua, a gente brincava muito ali. Brincava na rua? Teve muito isso, bola queimada. Você morou para aquele lado de Genópolis? Isso, nessa época eu morava na rua... Eu nasci aqui na rua Recife, no centro da cidade. Depois me mudei para o Genópolis, na rua 3 de Maio. Que é um bairro tradicional. Sempre morei ali. Meu irmão nasceu lá também. Então, assim, as criançadas toda, a gente tinha muito essa coisa de se reunir à noite, né? A rua era menos movimentada. Então, a gente brincou muito ali. Quintal, a gente tinha um quintal grande. Então, tinha fruta, Então, sempre foi pé no chão. Eu sempre fui muito moleca, né? De também... pé no chão, short, camiseta, né? E jogar bola, não sei o quê. E tinha também depois, com 11, 12 anos, eu comecei, né, a fazer balé, comecei a gostar, né, de dança, de música e tal, né? Uma vez a gente chegou a conversar sobre isso, não sei se você se lembra, que a gente está falando de quanto foi diferenciada a sua educação cultural em relação aos teus colegas e tudo, né? Eu sempre falo que eu me sinto muito privilegiada, né? Porque eu tive não essa educação formal, digamos, né? Depois eu fui estudar, fiz conservatório e tal, né? De música, por exemplo. Mas, por meu pai ter sido músico e ter vivido uma época, né, de orquestras e tal, então eu sempre tive em casa contato com isso, né? Então ele era uma pessoa simples, mas assim, muito culta, sempre leu muito, gostava muito de cinema. Você falou que fazia filmes, né? Eles faziam. O tio Júlio, alguns políticos que passaram por Catanduva, ele fazia o filme, nossos aniversários eles filmavam, né? Então, assim, eu tive muito contato com
outros tipos, vamos dizer, de formação Sim. musical, né? Que não era uma coisa das crianças da minha época. Não era. e tal, Não era né? comum Não era naquela comum. época, não. E, então eu tive essa bandeja, esse leque de conhecimento, que meu pai sempre dizia que o importante é você apresentar o que tem, a pessoa vai escolher depois o que ela quer, Sim, né? sim. Se ela gosta disso ou daquilo, mas ela sabe que existe outras possibilidades, né? Que eu acho E que que fez a diferença na tua vida, porque você é uma pessoa cultural. Porque também, assim, a música, o teatro, a dança, a pintura, qualquer que seja a arte, mesmo que a pessoa não se torne um profissional, né? Mas ela teve uma educação cultural e isso te leva, também te permite chegar em outros lugares, a ter acesso a outras pessoas, outras informações, né? É verdade. Então, isso, assim, para a educação é muito importante. Nós vamos, Charlot, depois. Coloca lá os desenhos. Os desenhos, tudo. Agora, o máximo é a voz de Rochinol. Canta muito bem. Aí o videomaker, o Ian, ele viu aquela sua o dueto com o Menescal. Isso. E ele falou assim, mas como assim? Ela é cantora. Como assim? Como Menescal. assim? Menescal nem sabe que eu existo, né? Roberto Mas Menescal. ficou muito bonito. Mostra lá, Charlot. Coisas da pandemia, né? Mas ficou lindo. Muito obrigada. Na época eu lembro de falar, mas que doce sua voz. Eu sempre gostei de cantar também, mas cantar assim, como a gente, né? Todo mundo canta e tal, né? Nunca tive aula de canto, né? E quando eu estive na faculdade também em Londrina, eu fiz parte de um grupo que era um coro cênico, né? Mas na época também eu fui cantando assim, a gente ensaiava e tal, mas não fui aprendendo algumas coisinhas, não tinha uma técnica, né? Então, mas sempre gostei. E depois, quando eu já estava em Campinas, morando em Campinas, né, que eu fui para lá em 2001 trabalhar e tal, mas eu nunca me separei, né, da parte artística. Continuei fazendo umas aulas de dança, conheci o pessoal do tango, que é outra paixão, né? Que é outra paixão minha, o tango, morrendo de vontade de voltar a dançar, enfim. E aí teve uma época que eu falei, eu conheci um professor, né, um pianista, que é professor de canto também, e aí eu falei, nossa, vou fazer aula, né, porque eu nunca fiz aula, né, gosto, né, como meu hobby, eu gosto, né, então vamos aprender a cantar direito, né? Então foi... Na nossa época a gente diria que ela é uma pessoa fuçada. Eu sou assim, né, eu vou, né. E porque tem essa alma cultural, você teve uma formação artística e a gente passa a ter uma inquietação, né? É uma inquietação, E me fala uma coisa, voltando só um pouquinho, quando você terminou o ensino médio, você já foi para a UEL? Isso, eu passei no vestibular lá e tal, tinha umas amigas indo para lá, e aí eu fiz letras. Você fez letras. Né? Inglês e francês. Sim. Né? E aí, então já vem a questão, por que o francês? Porque a nossa geração é após francês, não sei se você se lembra disso, se vê que eu sou bem mais velho que você, que as aulas no chamado ginásio, né, que seria o Fundamental 2 hoje, as aulas eram de francês, e depois foram substituídas por inglês. Então a nossa geração não teve contato com francês. Então onde surgiu o francês para você? Nossa geração não, dele, porque eu não tive isso. Sou muito mais Você já é mais recente. Enganar as pessoas. Você já é mais recente. Não é, não. Não, na verdade, assim, o francês foi meio por acaso. Eu realmente não tive essa ideia de vou fazer francês. Conheci, assim, o francês porque nas aulas de balé o nome dos passos são em francês, né? Os códigos e tal. Mas nunca tive essa coisa, eu quero estudar francês, né? Eu fui fazer letras, tinha as opções de inglês, francês, né? Eu comecei com inglês, que era o que a gente acha que é o importante e tal, né? E por acaso uma amiga que fazia aula comigo falou, olha, vou fazer uma matéria à noite de francês, vou puxar matéria, você não quer vir também fazer, né? Vamos, né? E aí eu me apaixonei. Aí veio o clique da aula. Aí veio o clique, né? Me apaixonei pelo francês, aí não quis mais parar. Velho né? Do mundo, né? E também foi uma outra coisa que, assim, foi um privilégio, porque o francês, como não é uma língua tão procurada, mesmo na universidade, né? O grupo começou meio grande, depois foi
as pessoas diminuindo e tal. Resumindo a história, da metade do curso para frente, estávamos eu e uma outra pessoa. Ah, entendi. Então, nós tivemos aulas, assim, particulares, praticamente, Sim. de francês. Ah, Eu continuei o salva, grupo, mas, assim, Que beleza. E no último semestre que eu estava para me formar, essa pessoa viajou, eu me formei sozinha em francês. Né? Então, assim, além de eu ter me apaixonado pela língua e tal, também tive uma base muito boa, né? Depois fui fazer estágio, Aliança Francesa e tal. E aí eu trabalhei com inglês também, depois que eu me formei, né? Que aí eu voltei para Catanduva, dei aulas de inglês e francês, mas, né, não era tanto. E depois eu acabei indo para Campinas, né, para trabalhar lá. Então você saiu da UEL, voltou para Voltei para Catanduva, fiquei uns 7 anos aqui, quando comecei a trabalhar, né, era começo de vida. Ainda jovenzinha de tudo, né? 20 e pouquinho. E o caminho para Campinas apareceu como? Eu tinha parentes já lá, eu visitava sempre, eu gostava da cidade, né? E aí eu achei que como possibilidade de abrir mais espaço para trabalho, mesmo para outras áreas, né, de culturais e tudo mais. É uma cidade bem cultural, né? E eu gostava de lá, sempre que eu visitava, né, eu gostava. E aí eu acabei conseguindo esse trabalho lá também, de professora, e aí depois, em seguida, eu já consegui um trabalho na Aliança Francesa, que é a escola mais tradicional de língua francesa, né? E fiquei lá, eu continuei só dando aulas de francês até hoje. Porque a Aliança Francesa, não é propaganda aqui, a Aliança Francesa é, como você falou, é mais tradicional, tem uma ligação mais direta com a França, propriamente dita, né? E como você conseguiu entrar lá? Prova, concurso, levou currículo? Jovem saber. Currículo. Na época, eu deixei meu currículo, né? Porque eu já tinha feito estágio na Aliança Francesa em Londrina, né? Enfim, eu tinha uma formação de letras, então eu tinha todo um certo... Já tinha alguns anos de experiência em sala de aula, né? Sim. Então, eu deixei o currículo, na época eles não estavam precisando, e aí um dia uma pessoa de Jundiaí, tinha Aliança Francesa em Jundiaí, precisou de uma substituta e eles me indicaram, olha, tem uma pessoa aqui que, né? Então, na verdade, minha primeira aula foi em Jundiaí, como substituta. E depois eles precisaram ali em Campinas também e me chamaram. Então, para os jovens que estão vendo, deve ser o mesmo sistema, né? Sim, de acordo com o seu currículo, com os cursos, sua experiência, né? Eu posso estar enganado? Posso estar enganado. Não, pelo menos acho que era assim, eu não sei se ainda é assim. A Aliança Francesa sempre tem um professor nativo francês na escola. Não necessariamente. Não. Porque o francês da Aliança Francesa é um francês mais exigente, porque... Na verdade, a Aliança Francesa é uma rede de escolas do governo francês. Do governo francês. Isso, imaginei também. Então, ela tem no mundo inteiro. Isso. Né? No Brasil tem muitas cidades, né? Então, foi o governo francês que trouxe para ampliar a cultura francesa. Incentivar, né? Então, o que acontece? Hoje mudou um pouco, mas a grande maioria das alianças francesas, a direção é feita por um francês. O diretor ou diretora eles têm um mandato de 4 anos, ou 5, agora não me lembro. Então, eles ficam, né? Depois voltam, porque eles são servidores, funcionários do governo francês. Né? Hoje mudou um pouco, porque as coisas estão mais difíceis e tal, né? Então, algumas escolas já têm diretores brasileiros mesmo, sim. Né? Mas ainda existe vários que são franceses, na diretoria. Os professores não necessariamente têm que ser franceses, ou ter que ter algum francês. Tem algum francês, né? Sim, você passa uma entrevista, é claro, além do currículo, né, para saber se você também, né? Então foi muito bacana. Porque uma das coisas do curso de idiomas, que a gente ouve muitas pessoas que relatam, principalmente no inglês, porque o francês não é tão procurado, apesar que hoje mudou, mas a gente vai falar disso depois. Muitas pessoas falam, porque eu fiz um curso de línguas, aí quando eu viajei, eu não consegui nem falar e nem ouvir.
nem entender. Sim. Eu não consegui conversar com as pessoas. Sim. Então vai muito da vivência do professor, do conhecimento mais profundo, né? Sim. Claro, aí é que faz a diferença de um De um professor bom. para E outro. qualquer língua, né? O aluno, os alunos, eu sempre falo para os meus alunos, você tem que estar em contato, né? Quanto mais você está em contato, por leitura, por música, porque o francês, o inglês a gente tem um maior contato, porque nas escolas Todo você aprende dia, todo né? dia, tem inglês na escola, você ouve mais músicas, você tem um contato mais direto com o inglês, né? Sim. O francês ou o italiano, já não é uma coisa do nosso cotidiano, Sim. né? Então você tem que buscar, e hoje está muito mais fácil, né? Porque nós temos internet, você tem vários sites, vários vídeos, então assim, eu falo para eles, é um pouquinho por dia, você está acostumando o seu ouvido, você está vendo um videozinho, né? Então é o contato, Sim. a leitura, né? Porque Hoje tem muitos filmes também, Sim, né? os filmes Em franceses, francês. Sim. Pode auxiliar bastante. Séries, né? A gente tem séries, de né? discussão que é maravilhosa. Então, você já quanto viu? mais você está, né? E me fala, então, e o francês voltou um pouco. Eu vejo muita gente hoje querendo estudar francês, né? Eu acho que se deve muito a essa globalização, e o cinema A principalmente. globalização, as pessoas viajam mais, Sim, né? sim. As pessoas viajam mais, então tem muita procura de francês para quem vai viajar, vai fazer curso lá fora, vai estudar lá Empresas fora. francesas que vieram. Exato. Então hoje a coisa está mais aberta, né? Mas tem essa troca Outros maior, campos, né? E gostando ou não, tem gente que não gosta, né? Mas o francês é maravilhoso. Eu sou muito suspeita. Eu sou muito suspeito, porque assim, eu conheço até pessoas que foram a Paris e falaram, achei horrível. Mas a gente entende, né? Mas é uma língua. É sonora, né? Poética. Exato, né? E eu acho que principalmente, se eu não me engano, eu acho que o Fabuloso Destino de Amélie Poulain, eu acho que ele deu um boom ali no começo dos anos 2000, mais popular, e virou cult, né? Porque todo mundo começou a assistir, né? E aí eu acho que veio e o filme se passa basicamente em Montmartre, também, né? Então, também. A gente entende, Charlotte falou, quando fala que Paris é feio. Não, a gente não entende. A pessoa pode se familiarizar mais com um país ou com outro. a pessoa pode não ter uma identificação, mas falar que é feia ou teve uma vivência que não foi muito boa. Mas a gente tem isso na Europa inteira. E aí hoje você falou da facilidade do francês, então você dá aula online de francês. Hoje, com a pandemia, né? Porque eu saí depois da Aliança Francesa, fui convidada para dar aula no Centro de Línguas da Unicamp, fiquei um tempo lá. E no momento da pandemia, alguns cursos foram fechados, as coisas ficaram difíceis e tal. E aí nós tivemos que nos adaptar online. Sim. Né? Aí eu voltei para Catanduva, ficar com a família, né? E comecei a aprender também, né? Porque foi tudo muito novo, né? Eu já tinha 1 ou 2 alunos de fora online, né? Mas foi um mundo novo, né? Então a gente teve que se adaptar e aprender a dar aula dessa forma, né? E então teve a parte boa, porque pessoas de outros lugares puderam continuar em contato, manter. E eu também percebi que houve até mais procura, porque as pessoas ficavam muito em casa, tinham tempo, ocupar, né? Então também buscaram para isso, né? Para se ocupar, para aprender algo novo, né? Então possibilitou essa continuação, né? E aí eu continuo, né? Investindo assim em cursos, e trabalhando online, aí publicando vídeos, Instagram e tal, porque é o que nós temos hoje, né? É o que as pessoas pedem, a demanda é essa hoje, né? É uma necessidade. É uma necessidade. Né? Que a gente acabou criando e que tem muitos benefícios. Né? A internet traz muita coisa boa, né, Charlotte? Traz muita coisa boa, e aí tem um adendo da Malu que a gente conhece, que você não vai transmitir só o conhecimento da língua, mas você traz uma cultura por trás disso, que faz diferença. Muito. Faz a diferença a cultura. Dicas de moda, palavras que a gente comida, usa tanto. Comida. E que nem sabia. História. Porque assim, porque a língua do país, ela está muito ligada ao modo... A cultura, os costumes das pessoas. Então, você teve a péssima experiência de ir para a França. Sim. Né? Só 3 meses. Só 3 meses na França. E você foi para o sul da França. Foi para o sul. E fala um pouco disso. Você juntou um dinheirinho.
Eu tinha um amigo francês em Londrina, quando eu fiz o estágio na Aliança, conheci, fizemos amizade. Ele veio, inclusive, para cá, visitou Catanduva e tal. E aí eu ainda estava me formando e tal. E ele me chamando sempre para lá, ele voltou para a França com a família. E aí eu comecei a trabalhar, né? Falei, bom, vou juntar um dinheirinho e vou conhecer, tenho que ir, né? Conhecer, aproveitar e tal. Então, em 96, acho que foi em 96, se não me engano, eu fui e aí fui até Paris, fiquei pouco tempo até, fiquei em Paris na casa de uma moça, uma portuguesa, que também conheci em Londrina, dando aula lá. Fiquei com a família dela, fui muito bem recebida. E aí eu fui encontrar, fiz uns passeios, claro, né, um pouco mais rápido, mas fui, né? E aí fui encontrar a família desse meu amigo no sul, né? Fiquei lá na casa deles. E aí conheci bastante a região. Fiquei em Avignon, que é uma cidade onde tem o Palácio dos Papas, né? Para quem não sabe, teve um momento da história em que os papas se estabeleceram em Avignon, na França, né? E aí eu conheci bastante a região. Pode falar região, porque quando a gente começa a falar francês... Já mudou a chave. Avignon que tem um festival de teatro. Exatamente. Eu não tive na oportunidade, mas... E tive a oportunidade de ver, naquele ano, estava tendo a Bienal de Dança Brasileira, em Lyon, né? Tem as bienais e cada ano eles fazem referência a um país. Isso, né? Mesmo. Então, estava sendo homenagem ao Brasil. Então, nós fomos assistir algumas coisas lá em Lyon, né? Então, eu fiquei mais ali no sul mesmo. É uma região então, teve um conhecimento, né? Bom, né? Porque eu vivi o cotidiano, né, das famílias. Não foi uma coisa muito turística, né? E achou então, bem diferente do nosso, né? É diferente, mas assim, tive uma experiência muito boa também, muito agradável, mas é diferente. Eu acho também porque você estava não era numa capital, Sim, então exatamente. Era mais aconchegante, né? As pessoas falam muito, né, como vocês falaram de Paris e tal, né? Mas é uma metrópole, Paris é um lugar que tem gente de todo mundo, é muito turista e tal. Quando você começa a ir para o interior, é outro tipo de acolhimento, as pessoas são mais próximas, como em qualquer lugar. A gente costuma dizer que existe Paris e França. Exato. Os parisienses, eles não são franceses, eles são parisienses. Exatamente, são parisienses. Né? Então, mas enfim, Paris também foi muito bacana, né? Não tive nenhum problema. Eu acho que faz parte, né? É assim mesmo, qualquer país. A gente não tem que reclamar. Nós fomos algumas vezes para a França e todo mundo fala, porque o francês. Nós nunca tivemos problemas lá, né? São pessoas mais reservadas, principalmente parisienses, mais reservadas, mas nunca tivemos problema de falta de educação, de grosseria, nunca tivemos. E gostam muito de Brasil, né? Falam em brasileiro, Brasil, eles se interessam muito. Né? E me fala uma coisa, agora uma pergunta um pouco mais profunda. Você gostava da língua, você se apaixonou pela língua, você foi para a França, porque é uma necessidade em vários sentidos. A Malu, você encontrou outra Malu lá? Você encontrou um passado lá? Você encontrou uma essência de alma lá? Teve vontade de ficar lá? Tive vontade. Foi uma experiência interessante, porque quando eu cheguei, que eu falei, eu fiquei em Paris, acho que foram 2 dias só, mas assim... eu não me sentia forasteira, né? Foi uma coisa muito... Eu caminhava pelas ruas ali e era como se eu soubesse os caminhos, né? Assim, entendi. Eu sei que... É a sensação de estar voltando. De estar próximo de coisas que você... conhece. Que são muito familiares, né? Então foi uma experiência assim. E no sul também. Mas ali em Paris eu tive essa coisa, porque é uma cidade grande, enfim, né? Apesar de ter tudo muito fácil de você se locomover, né? Então não tive aquela, onde eu tô, não tô desesperada, né? Vou me perder, né? Não, foi muito tranquilo, foi bem porque agradável. Paris tem umas coisas assim, tirando o movimento, o trânsito, que é uma loucura, tudo. Mas há lugares, muitos lugares em Paris, que você não tem a sensação que está naquela metrópole. Exato. É como se fosse uma viagem. Uma volta ao passado. Até porque existe a preservação. A arquitetura já te chama, né? É o patrimônio. Então, assim, tem lugares que estão exatamente como estavam há
séculos atrás. Então né? tem um retrocesso, né? A gente se sente naquele período. Em vários bairros, né? Em várias regiões da França, como da Europa. E a Itália, você já teve oportunidade? Não, eu só fiquei na França mesmo. Não cheguei a visitar outros países. Eu pergunto por causa dos familiares, né? Tenho vontade agora de me planejar, né? Conhecer um pouco. Mas a identificação é francesa. É engraçado, né? Porque foi o que me puxou. É a alma. Eu sempre falo, o meu sangue é português, mas a alma é francesa. Né? Porque a Dona Vera deve estar assistindo, gostando, porque ela não perde uma entrevista. Dona Vera, é uma brasileira que mora na França. É uma amiga nossa, né? Um dia vamos conhecer pessoalmente ainda, se Deus quiser tomar um chá com ela. Né? Dona Vera está acompanhando. E aí, não é difícil a gente entender essa alma francesa pelos teus gostos e formação, e tem o desenho, tem a arte visual. Né? Surgiu em que momento nessa trajetória toda? Gente, ela faz uns desenhos lindos. Para quem gosta de impressionismo, a gente se impressiona. Eu sou mais dos desenhos mesmo, eu não sou muito da pintura, né? Óleo, fiz algumas coisas, aquarela eu gosto muito, eu gosto de coisas mais soltas, né? Sem muito detalhe. Na verdade, assim, o desenho também teve presente desde muito cedo. Meu pai desenhava muito bem. E ele dizia que o irmão dele também desenhava muito bem. Então, vem, acho que, um pouco da família mesmo, né? Então, assim, coisas de escola, né? Ele ajudava, sempre incentivando, trazendo caderninho, trazendo canetinha, né? Porque ele desenhava bem e gostava também de me incentivar, né? Então, teve isso também. Começou ali, eu sempre gostei de rabiscar, de copiar, de fazer princesa, aquelas coisas de criança, né? E depois, mais tarde, mas aí eu continuei meio autodidata mesmo, nunca fiz um curso. Assim, foi fuçando. Fui fuçando. E seu irmão também era um hobby, assim? Né? Meu irmão também estudou um pouco de música com meu pai, né? Meu pai tocava trompete, né, pisson, e ensinou ele a tocar, né, estudar um pouco de música. E depois, com os amigos do meu pai, ele aprendeu violão, guitarra, então ele gosta muito, toca muito bem violão e guitarra, ele gosta, mas como um hobby também, não foi uma pessoa que se profissionalizou, né? Certo. Mas teve esse contato. E seu irmão foi para a área da? Meu irmão foi para a área da informática, ele fez computação, né, informática, e trabalha até hoje na IBM em Campinas, né? Nessa área. Hoje mais com a parte administrativa e tal, né? Mas não tanto na informática em si, né? Mas até hoje ele toca, ele gosta, ele faz vídeos. É a importância, né, que você falou, né? Que faz na formação de uma criança. Exatamente. E como você convive, que é uma pergunta que tem a ver com a gente também, como que você convive com toda essa bagagem, essa formação que você teve, tudo, você está em Catanduva? Você morou em Campinas, você teve uma vivência cultural na Londrina, né? E como você convive com isso? Aqui, assim, lógico, a gente teve essa fase pandêmica, né? Então, que as coisas mudaram, se dificultaram, né? Mas eu sinto que quando eu era mais jovem, né, essa questão cultural era mais trabalhada, intensa, né? A gente tem mais tempo, né? Não, mas mesmo assim, a cidade oferecia. É verdade. Por exemplo, eu comecei o balé na Casa da Cultura. Sim, tinha muito incentivo. Então lá tinha aula de pintura com o senhor Luiz Douro, né? Tinha outros cursos, Naquela época, acho que era a dona Gilda Brandi, que era a diretora e tal. Sim, exato. E eu me lembro que ela contratou, eu fazia aula com um professor do Balé de São Paulo. É verdade, eu lembro dessa história, Charlotte. Eu queria fazer balé, mas não tinha jeito. Teve acho que 2 professores que vieram, eles vinham toda semana de São Paulo para dar aula para gente. Então, assim, era um investimento cultural que existia. Né? Dona Gilda tinha uma bagagem cultural. Uma bagagem. Então, a cultura era direcionada, por pessoas que conheciam, sabiam o valor, sabiam
quem procurar, quem trazer e tal, né? Não é só porque era de São Paulo, Não, gente, eram pessoas não, Patazuba era uma cidade que tinha... Não, eu estou dizendo que a cidade investia por seus cidadãos e trazia pessoas renomadas para... Era um fomento à cultura, de formação de vivência cultural, e não era pão e circo. Não, eram pessoas sérias que faziam tanto que eu tive uma formação muito boa, né? Nessa área. Depois eu fui fazer, quando eles pararam e tal, fechou, eu fui fazer aulas com a Leica Tabit, no Spin Center, dei aulas lá há muito tempo, enfim. Mas, e me lembro, naquela época também, todo domingo tinha a Praça da Canção. É verdade. Na praça nós tínhamos grupos de chorinho, o pessoal se apresentando na dança. Tinha feira de artesanato, exposição. Então, havia um movimento que era, assim, as pessoas sabiam que todo domingo tinha aquilo. É verdade, é verdade. Eu acho que essa constância é importante, né? Você manter... Então, as pessoas sabem que na Casa da Cultura tem isso, isso, isso. As pessoas sabem que todo domingo a gente vai na praça, vai ter um evento, certo, né? É verdade. Então, isso eu acho muito importante. Hoje eu não vejo mais, infelizmente, né? A gente não vê esse investimento. Tem algumas coisas acontecendo eventualmente, né? Então, eu sinto muita falta. A gente tem aqui o SESC, que é uma instituição, como em todos os lugares que existe SESC, que nos trazem coisas muito interessantes. É verdade. Né? A preços acessíveis ou gratuitos, né, para as pessoas. Então, eu acho que falta, nesse momento, um pensamento voltado para apoiar coisas sérias, pessoas capazes, não precisa ser de fora, né? Temos pessoas capazes, então projetos sérios, né? Que não seja uma arte e cultura sucateada. Exatamente. Né? A gente fala e você participou de uma coisa que ficou memorável, pelo menos eu particularmente fiquei, jamais vou esquecer, aquele movimento do Nicola Mastrocola com teatro. Exatamente. Né? Nossa, é verdade. Nicola Mastrocola é uma escola aqui do escola pública, né? Que teve um movimento durante 2 anos ali de teatro com ensino médio, né? Que você fez parte, inclusive. Né? Então, é uma coisa importante, porque era dentro de uma escola, né? O professor promoveu alguns... dentro das matérias que a gente estava estudando, né? De personalidades e tal, então a gente formou grupos para cada tema, para fazer um espetáculo sobre aquilo. Então, assim, trabalhou-se arte junto com a educação. Foi. Né? E tinham trabalhos lindos. Trabalhos importantes. E assim, dali saíram pessoas que foram trabalhar seriamente, né? Sim. Como meus 2 amigos, a Drica e o Carlinhos. É verdade, eles fizeram. A Companhia da Casa Amarela até hoje, um trabalho fantástico. Eles fizeram mesmo. Né? Então, ali também começou essa história. Então, é importantíssimo, né? Para dentro da escola você ter movimentos, que seja de música, né? Fazer um festival da canção, porque às vezes as pessoas, as crianças até gostam, é o que eu falei, se você não apresenta... nós comentamos isso com o pessoal, né, do Instituto Federal, a gente também entrevistou aqui, e a gente foi ver, eles fomentam isso, todo ano tem lá o sarau deles, onde tem tudo. Então, o jovem... Ela foi bem privilegiada. Foi uma geração. Ela teve experiências em várias áreas. Por isso que ficou assim, ó. E não e mesmo mesmo as pessoas ao meu entorno, né? Porque a gente teve essa experiência. Então, aquele grupo todo, né? São pessoas que eu tenho certeza que foram tocados por aquele momento, né? Foi importante. Me lembrei agora também de um momento em que eu trabalhei um pouco com a Inês Becker, que tinha um grupo de teatro. Inês, precisamos chamar a Inês. Ela tinha um grupo, isso foi quando eu voltei de Londrina, estava trabalhando aqui já, dando aula, e ela tinha um grupo de teatro de rua, né? Isso. E ela me chamou para fazer um trabalho de expressão corporal com os alunos, com os atores e tal. Então, trabalhei com eles. E há pouco tempo me encontrei com um dos meninos, o Hugos, querido, que foi para a França também, estudou na França, está no Rio, né? E ele falou, Malu, aquele momento me deu assim uma abertura de possibilidades e de entender que eu tinha algo
coisas além para aprender, para vivenciar, do que aquilo que eu vivenciava só no meu... No mundinho. Né? Então, assim, eu falei, nossa, né, foi maravilhoso ouvir aquilo, porque é isso, você planta às vezes é uma coisa tão... A Inês plantou muita coisa, né? coisa. Não é só... Tem a questão, é o que eu falei, tem a questão do lazer, do hobby, de você gostar e tal. Mas, em algumas pessoas, aquilo ali pode ser essencial para ela se autoafirmar, para ela se fortalecer na escolha dela, até né? Profissional. Nos estudos, ter mais concentração, enfim. Então, é verdade. É importantíssimo. Não, isso é maravilhoso, maravilhoso. Cultura e educação juntos, é tudo essencial, principalmente no mundo que a gente está vivendo hoje. Charlotte, vamos pro ping-pong já? Você viu o ping-pong como é que é? Tem ping-pong. Resposta rápida. Ai, meu Deus. Se prepara. Resposta sequinha, rapidinha, Na lata. Senhor. Charlotte, não comenta, hein? Não, vou comentar, vou. Então vamos lá. Eu vou fazer hoje o ping-pong. Podemos? Podemos. Você é sempre calma assim? Não. Não? Hoje eu tô mais assim, mas às vezes... O que te irrita? Injustiça. Calúnia, me irrita muito. Um dia eu vou... voltar para a França. Francês toma banho? Toma. Por que a França? Eu acho que vem da alma, vidas passadas. Viagem dos sonhos. Foi ou ainda vai ser? Eu acho que ainda vai ser conhecer a Itália. A família. Bom, a Europa tudo maravilhoso. Arte é? Essencial. Ela é boa para ping-pong, podia fazer mais umas 20 Ela, o objetivo é professora, né, Charlotte? É muito bom. Foi muito bom. Essa conversa aqui Já acabou? Não, tem mais duas ainda. É que acabou o ping-pong. Tá bom. Porque a gente gosta, assim, porque quando tem esse encontro assim, de alma, e no momento, a gente sempre comenta assim, o chá, nem todo mundo vai assistir inteiro, porque as pessoas hoje estão nos 15 segundos. Exato. Né? Mas isso aqui é para quem não está além dos 15 segundos. Isso. Né? E a gente pensa muito no que E tem mais falou. gente além dos 15 segundos do que a gente imagina. Né? E o que você falou, uma pessoa que desperta, já ganhou, né, Charlotte? Exato. Já ganhou. Então, o que a gente tem que pedir para eles, Charlotte? Curte aí, compartilha, comenta, divulga para as pessoas. Apoie. Ô, Charlotte, eu quero ser nômade digital, Eu Charlotte. quero só fazer isso. Então, assim, inclusive uma pessoa outro dia falou assim, mas nem os amigos compartilham, nem os amigos curtem. A vida da gente é assim mesmo. Nós estamos numa bolha, infelizmente. Mas, curte aí, compartilha. E quais são os seus planos agora no futuro? Você vai continuar em Catanduva? Ou pensa em ir embora daqui? Porque o teu trabalho hoje, você pode estar em qualquer lugar do mundo. Sim, exatamente. Né? O online nos permitiu poder trabalhar de qualquer lugar, que é uma coisa bacana também, e permite também a outras pessoas de outros lugares terem acesso a você. Sim, né? sim. Então, no momento, eu estou aqui em Catanduva, no momento pretendo continuar aqui, né? Continuar meu trabalho online, fazer as minhas coisas, continuar os projetos, Instagram, né? Continuo com alguns projetos lá de ilustrações, né? Enfim, e é isso. Deixa eu te perguntar, a sua aula online é individualizada? Ou você monta turma? A maioria é individual. Individual. Né? Porque as pessoas também têm horários, então assim, é difícil você conseguir montar uma turma que todos consigam, né? Eu tenho 2 turminhas pequenas de 3 pessoas e tal, mas é possível, né? Dá para fazer. Mas então, a maioria... quem quiser fazer um grupo, quem quiser fazer uma aula para conhecer, pode? Claro. Nós vamos colocar todos os contatos dela. Gente, entra nas redes sociais, porque tem coisas além de é uma pessoa extremamente educada, agradável. Né? E me fala uma coisa, agora vem a pergunta clássica do nosso chá. Sim. Se você pudesse voltar no tempo, a gente sempre fala para não escolher familiar, porque familiar é uma coisa, a tendência, né? É mais óbvio. Se você pudesse montar um chá especial, faltou um croissant aqui hoje. Vou comprar. Se pudesse montar uma mesa de chá e convidar alguém que você admira, alguém, pode ser da história, alguém que já morreu, uma pessoa que você admira, quem você convidaria e por quê? Olha, como a gente está falando muito de música,
né? E eu acho que a gente também está vivendo hoje um momento, falando de natureza, de, né, eventos climáticos difíceis, extremos e tal, né? E é uma paixão minha também, eu tenho, parece que é um pai, um avô, né? Eu chamaria Tom Jobim, né? Porque, claro, tem várias pessoas que a gente poderia chamar, mas ligando aqui com o nosso assunto de arte, né? De Brasil, né? Então, Antônio Carlos Jobim, brasileiro, né? Eu acho que foi uma pessoa assim que, além de levar a nossa música para todos os lugares, porque em qualquer lugar do mundo ele é conhecido, né? É uma pessoa que se preocupou sempre muito, estudou sempre muito a natureza, conhecer todas as árvores do Jardim Botânico, os pássaros, os cantos dos pássaros. Então, eu acho isso assim muito importante para o que a gente está vivendo hoje, né? A valorização do nosso mundo, da nossa natureza, né? Então, eu acho que uma pessoa assim, quando partiu, parecia que estava partindo, né, uma pessoa da família. Porque ele tinha contava muitas histórias, né? Uma pessoa muito culta. Mas eu acho que essa proximidade, essa leveza, né, de estar esse contato com a natureza, de ter esse agradecimento, né? Eu acho muito bonito isso. Acho que a gente tem que apoiar pessoas que... Sim. E ele ia tomar um chá com ele, eu em algum momento e falar, canta aí, maluco. Pois já pensou? Parecia que ia dar bronca, né? Então, uma pessoa assim foi fantástica. Um bom chá esse. Uma boa pedida. A cultura brasileira é extraordinária, né? É extraordinário. Nós temos mesmo. Bom, e nos orgulhar. Exatamente. E a última questão você tem a sua câmera aqui, fala o que você quiser, para quem você quiser, deixa o seu recado aí para o nosso... E só lembrando que Charlot vai colocar todos os contatos da Malu. Faz uma aula de francês, né? Podemos fazer, né? Bate-papo em francês. Isso. Oui, eu já sei, Charlot. Fazer biquinho. Malu, fica à vontade. Certo. Continuando, então, falando dessa questão, né, de natureza e tal, né? Eu acho que a gente tem que, nesse momento, fazer a nossa parte, né? Passamos por momentos difíceis, com pandemia e tudo mais, mas como eu ouvi de uma amiga, né, depois que as coisas passaram, que eu falei, minha vida mudou, eu tive que mudar de cidade e tal, falei, bom, agora eu tenho que recomeçar. Ela disse, não, você tem que continuar, você tem que seguir em frente, né? Então, eu acho que é isso. Por mais que a gente tenha os problemas, os obstáculos e tal, é olhar para frente, é seguir em frente e com esperança, fazer a nossa parte, apoiar pessoas que querem o bem, né, do nosso planeta, nossa cidade, né? Não tem plano B, né? Não temos planeta B por enquanto. Então, eu acho que é importante isso, a gente ter força, seguir em frente, olhar e, com esperança e fazer a nossa parte, né? É isso. Bonito, né? Nossa! Merci a vous, obrigada! Que delícia, bom, né? Adorei! E é que a gente fala, receber a pessoa com tanto conteúdo e uma pessoa querida é outra coisa, né? Muito obrigado de coração. Eu que agradeço. Obrigada mesmo, né? Gostaram? É muito bom, né? Acompanha a Malu lá na frente. Só esse croissant. O croissant vocês vão ficar me devendo para a próxima. O croissant como fala, vou lá da França, não tem croissantzinho. E quem for viajar, ou é daqui ou não, aproveita para se prepara para o francês, né? Para o básico também. Quem quer fazer também aqui de Catanduva, quem prefere o presencial, a gente pode conversar, é possível, estou aqui. Porque é bom você saber o mínimo, né? O mínimo para poder se comunicar, né? Para não ficar quieto, né, Charlot? E para não ficar falando inglês na França. Não precisa, né? Não. Mas eu acho que é isso. Eu acho que é isso, então. Vamos comer todo mundo. Você